Josué, capítulo 3, leremos todo o capítulo, servirá como base para nossa meditação nessa noite. Acompanhe comigo a leitura. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei também vós do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e elas. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que nessa noite apenas a Tua palavra fale. Que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam fixadas em Ti, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor se propôs a nos ensinar nesta noite. Permaneça conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-nos a história que durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu uma operação chamada de Operação Dínamo, muito famosa, objeto de filmes hoje, se eu não me engano, 3 filmes foram feitos acerca dessa operação, que promovida pelas tropas aliadas, quando se tentou então retirar alguns soldados da região de Dunkirk, na França, e nos conta a história que uma operação que foi planejada para tirar pouco mais de 10.000 soldados, no final acabou sendo realizada e 240.000 soldados foram retirados da linha de guerra e foram levados de volta para a Inglaterra. Mas o mais interessante dessa história é que a cidade de Dunkirk estava sob um bombardeio terrível. E os navios britânicos chegaram até a costa francesa e por mais que o mar estivesse calmo, por mais que o mar estivesse com condições perfeitas de navegação, um nevoeiro desceu naquele lugar e 340.000 soldados foram retirados. O Dr. Martin Lloyd-Jones conta essa ilustração no seu livro chamado Deus o Pai, Deus o Filho, quando ele fala da providência de Deus.
340 mil soldados retirados de uma região de bombardeio. Um nevoeiro desceu e os protegeu. Providência de Deus. Quando nós olhamos para a história que nós acabamos de ler aqui, fica escancarado aos nossos olhos também a providência de Deus. O contexto que Israel vivia nesses dias era um contexto de escravidão e libertação. Precisamos entender que esse povo havia passado 40 anos no deserto. Eles caminharam por 40 anos após serem libertos da escravidão do Egito. Estavam prestes a entrar na terra prometida, uma terra que Deus havia prometido a Abraão muitos séculos antes, uma terra que era sua herança, mas a exemplo do que foi o período de permanência no deserto, a conquista da terra prometida, a entrada na terra prometida também não seria fácil. Seria uma entrada e uma conquista marcada por dificuldades. Apesar de todas as dificuldades, de todas as circunstâncias adversas que o povo de Israel enfrentou no período de peregrinação no deserto, na entrada da terra e na posse efetiva da terra, um elemento foi constante e sempre presente junto do povo: a providência de Deus. A providência do Senhor nunca se afastou do povo de Israel. Se nós pensarmos em um contexto mais amplo, a travessia do Jordão e, consequentemente, a posse da terra prometida finalizava um ciclo de promessas estabelecidas pelo Senhor. Yahvé havia chamado a Abraão, havia dito para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para uma terra que o Senhor mesmo mostraria. E o mais dramático dessa história é que o Senhor fala a Abraão que lhe daria uma terra por herança, lhe daria uma numerosa descendência. Agora o fato é que Abraão já era velho, Abraão já tinha 75 anos, e a promessa do Senhor de lhe dar uma descendência se cumpre quando Abraão tem 99 anos. Algo maravilhoso, um agir maravilhoso do Senhor. Deus cumpre a sua promessa de lhe dar uma descendência, e nós vemos a providência de Deus guiando e cuidando do povo de Israel. E quando eu falo de providência, eu quero falar do governo de Deus sobre todas as coisas, Deus direcionando todas as situações para um fim determinado por Ele mesmo. Nós percebemos então Deus concedendo uma descendência a Abraão. Da descendência de Abraão, Deus levanta um homem chamado José, que é vendido por seus irmãos aos midianitas e depois a um dos oficiais do rei do Egito. E esse homem se transforma então em governador do Egito e ele é responsável pela sustentação de Israel em um período de fome. Mas nós vemos também que após a morte de José, o povo de Israel se torna cativo do Egito, eles se tornam escravos. E o Senhor promete que livraria esse povo. E ele então levanta um libertador, Moisés liberta o povo do Egito pelo poder do Senhor, mas não seria Moisés o homem que faria o povo entrar na terra. Deus havia escolhido a Josué como o homem que faria efetivamente o povo de Israel herdar a terra prometida. Esse texto, meus queridos, toda essa história nos revela a manifestação da providência de Deus. E exatamente o capítulo 3 nos mostra a providência de Deus a partir das 3 ações divinas realizadas diante do Jordão. Diante de todo o exposto até esse momento, eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre o ato providencial de Deus na travessia do Rio Jordão. A providência divina é manifesta, em primeiro lugar, pelo estabelecimento das diretrizes para a travessia no Jordão. Deus manifesta a sua providência, em primeiro lugar, estabelecendo as diretrizes para a travessia do Jordão. As décadas que o povo permaneceu no deserto foram décadas de preparação. O caráter do povo de Deus estava sendo moldado ali no deserto. Esse período serviu também como uma preparação para Josué. Josué se tornaria um grande líder, se tornaria um grande general. E 40 anos após a saída do Egito, Deus estava prestes a cumprir algumas de suas promessas e o povo estava prestes a entrar na terra que o Senhor havia prometido. Mas havia uma barreira física que os separava. Havia ali um rio, uma importante barreira naqueles dias. E o Senhor então falou: olha, vocês vão atravessar, de fato eu cumprirei as minhas palavras, eu sou fiel, mas vocês não vão atravessar de qualquer jeito. O Senhor estabelece diretrizes
para que o povo pudesse atravessar. E a primeira diretriz que o Senhor estabelece se encontra nos versículos 2 a 4. Gostaria de pedir você que voltasse aí. E esses versículos nos mostram que o Senhor diz para o povo o seguinte: olha, vocês vão atravessar o rio Jordão, mas vocês vão seguir após a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era de uma importância ímpar para o povo de Israel, porque ela representava, meus irmãos, a presença de Deus no meio do povo. A arca esteve presente desde o período incipiente da formação do povo na era mosaica, até o momento em que o templo foi construído e a arca foi então lá depositada. O capítulo 3 de Josué nos mostra então o movimento do povo saindo de Sitim, onde estavam acampados após as suas últimas vitórias, e eles descem então até a margem do Jordão, permanecem ali alguns dias aguardando a instrução do Senhor. Os versos 3 e 4 enfatizam o papel proeminente da Arca da Aliança na entrada da terra de Canaã. Por quê? Uma vez que a Arca da Aliança tipificava a presença do povo, ela deveria ir à frente mostrando o caminho. Era a representação do mesmo Deus que no deserto guiou o povo, ali também na frente do Jordão, guiando e conduzindo pelo caminho acertado. O povo não poderia seguir de outra forma. Havia aí um princípio de obediência intrínseco. Eles precisavam obedecer à ordem para que pudessem, então, atravessar. A providência divina se mostra aqui nesse contexto em um dos seus aspectos, que é o aspecto da concorrência, quando o Senhor utiliza das ações das suas criaturas, respeitando as leis da natureza, para que o seu propósito seja estabelecido. O Senhor poderia fazer o povo atravessar de qualquer forma que ele quisesse, mas ele estabeleceu uma forma: vocês vão seguir após a arca. Os sacerdotes, os levitas sacerdotes, levariam a arca e o povo atravessaria após a arca, seguindo o caminho estabelecido pelo Senhor. Uma vez, meus irmãos, que a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo, a determinação de seguir após a arca torna evidente que o poder para conquistar a terra não estava nem em Josué, que já era um grande líder, não estava nos sacerdotes, não estava no povo. A Arca da Aliança à frente do povo simbolizava e mostrava ao povo de Israel que todo o poder e todas as ações que seriam realizadas eram fruto do poder e da ação de Deus. Deixam evidente que não havia nada de autônomo no ser humano. Deixam evidente que não há potência alguma no ser humano, mas é Deus que opera, como nós vamos ver no Novo Testamento, tanto querer quanto realizar. A Arca da Aliança evidenciava para o povo que a obra era do Senhor, a conquista era do Senhor. Mas ainda uma segunda diretriz que o Senhor estabelece se encontra lá no versículo 5, e esse eu gostaria que você lesse comigo, por favor. Versículo 5, vamos ler todos juntos. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A palavra-chave desse versículo é santificação. E a segunda diretriz estabelecida pelo Senhor é que o povo deveria realizar ou atuar de forma a consagrar-se. Era preciso que o povo realizasse uma consagração irrestrita. Essa é a segunda ordem expressa por Deus. A palavra consagração, a palavra santificação aqui, como eu já disse, é um verbo. Na língua hebraica, esse verbo encontra-se em um tronco chamado ritfael, que implica em uma ação reflexiva. O verbo é o verbo ritkedasho. Dizia que eles precisavam se separar. Ritkedash tem esse sentido de separação, de preparação, de consagração. E o povo precisava se consagrar, o povo precisava se preparar para a ação do Senhor que se manifestaria ali no seu meio. Não era a primeira vez que Deus exigia do povo santificação. Se os irmãos lembrarem da dinâmica da saída da terra do Egito, nós vemos o Senhor se manifestando ao povo no Sinai, quando ele estabelece a sua aliança com Moisés, e ele diz a Moisés: olha, manda o povo se santificar, se preparar, manda o povo lavar as suas vestes, e isso é santificação, é separação de tudo aquilo que é mundano. Mas nós vemos também
Deus chamando o povo, ordenando ao povo que se santificasse na região de Quibrote Atavá, quando o povo se lembra das comidas do Egito e reclama do maná, e o Senhor fala, olha, se preparem, porque amanhã eu vou manifestar o meu poder. E nós vemos então que o povo se prepara, e as codornizes, o Senhor envia as codornizes, e há ali um princípio de ensino para Israel. Então esse não é o primeiro momento em que Deus requer a santificação do povo. Isso nos leva a entender, meus irmãos, que a santificação é um pré-requisito para que nós possamos perceber a atuação de Deus no nosso meio. Se a igreja do Senhor hoje quer ver a atuação de Deus no meio, precisamos nos envolver em uma vida de santificação. A santificação não é pré-requisito para a ação de Deus, porque Deus age nas circunstâncias, mas Ele age também apesar das circunstâncias. Mas a santificação é um requisito para que nós percebamos o Senhor agir no nosso meio. De forma que quando nós falamos, não temos visto o agir do Senhor, muito provavelmente o problema está nas nossas vidas. Há um problema em nós, não no Senhor, porque Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Deus é santo, Ele não habita e Ele não se manifesta onde há pecado. Então ali o Senhor diz ao povo, se santifique. Isso se torna um pré-requisito para a ação de Deus ali, para o povo perceber a ação de Deus, mas isso se torna também uma ordem, conforme nós podemos ver lá no livro de Levítico também. Levítico 11:44, uma ordem direta do Senhor. Ele fala, olha, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Todo o período de peregrinação no deserto serviu para moldar o caráter de Israel. Nós precisamos lembrar que aquela geração que saiu do Egito, todos aqueles que tinham mais de 20 anos, pereceram no deserto. O Senhor cria uma nova nação e molda essa nação, molda o caráter dessa nação em santificação. Disso nós podemos, meus irmãos, tirar uma aplicação muito prática para a nossa vida e para a nossa igreja hoje. Nós já temos visto o Senhor fazer grandes coisas no nosso meio, amém? Temos visto. O Senhor tem feito grandes coisas, mas nós queremos perceber a ação do Senhor em um nível mais elevado, precisamos nos envolver em santificação. Santifique-te a ti mesmo, santifique a sua vida. O Senhor não habita onde existe pecado. Que nós possamos nos envolver verdadeiramente em uma vida de santificação. Mas, em segundo lugar, nós percebemos a providência de Deus na consolidação da liderança de Josué. Isso fica muito visível entre os versos 7 e 13. Sob a autoridade de Moisés, sob a direção de Moisés, Josué se tornou um servo muito proeminente. A primeira aparição de Josué, a primeira vez em que Josué fica em evidência, quando ele luta, ele batalha junto com o exército de Israel. Podemos falar de exército ainda que em período formativo, mas o povo de Israel luta em Refidim contra Amaleque, e a palavra do Senhor nos diz que Josué os venceu Amaleque, venceu aquele povo. Nós vemos também Josué como um servo proeminente entre os espias sendo enviado a Canaã, lembrando que apenas Josué e Caleb tiveram um parecer favorável a tomar a terra, porque eles realmente creram na palavra do Senhor, eles creram na promessa, falaram, é difícil conquistar? Tem gigante? Tem dificuldade? Tem, as cidades são fortificadas? Mas o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Então Josué se torna um servo proeminente, sob o domínio de Moisés, sob o cuidado de Moisés. Ele começa a exercer a sua autoridade, e o momento em que nós vemos aqui o capítulo 3, Moisés já estava morto, Moisés já havia sido levado pelo Senhor, e a autoridade que Josué tinha começado a desenvolver, a exercer, ela tomaria um nível um tanto mais elevado agora, porque Josué havia se tornado, pelo poder do Senhor, pela escolha do Senhor, o líder daquele povo. Nós vemos então a providência, meus irmãos, de Deus manifesta na consolidação dessa liderança de Josué de duas formas também. Primeiro está no versículo 7, quando Deus revela em Josué o mesmo poder que foi operante em Moisés. Moisés havia estendido as mãos sobre Josué, por ordem do Senhor. Ele havia, digamos, de uma forma que nós possamos entender mais simples, ele havia ungido a Josué, ele havia escolhido a Josué, o Senhor escolheu a Josué, e ele então fala para Moisés, olha,
estende as suas mãos sobre Josué, para que ele seja revestido da autoridade que há em você, uma autoridade que não era do homem Moisés, mas era uma autoridade de Deus, que foi dada por ele mesmo. E Josué então passa a gozar dessa autoridade que vinha do Senhor, e de fato agora ele exerceria essa autoridade como nunca antes. Não havia mais a figura de Moisés. Josué agora era o líder do povo, e as ações que o Senhor manifestaria sob a direção de Josué seriam equiparadas às ações do Senhor no deserto, quando o Senhor livrou o povo, quando o Senhor alimentou o povo, quando o Senhor se fez presente e o conduziu até as margens do Jordão. Mas quando nós observamos essa dinâmica do poder que havia em Josué, da autoridade que havia em Josué, é necessário que nós olhemos algo em um sentido um pouco mais abrangente. Quando nós olhamos o nome de Josué, e isso está relatado em Números 13:16, nós percebemos que o seu nome anteriormente era Oséias, que significa salvação. Moisés, então, muda o nome de Josué para Yehoshua, que significa Javé é salvação. E um fato muito interessante é que o termo Yehoshua é o mesmo termo usado na Septuaginta Jesus, que nós conhecemos como Jesus. Josué é reconhecido então, meus irmãos, como um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Se no Novo Testamento, se no período em que nós vivemos, Jesus é quem nos leva para Canaã celestial, naqueles dias, Josué era quem conduziria o povo para a terra do descanso. Josué é visto como um tipo de Cristo. Mas o fato de Moisés mudar o nome de Josué, justamente para mostrar que não era pela sua força que haveria de vir a salvação. A salvação não partia do homem, mas a salvação é de Javé, é de Iavé. A salvação vem dele. E naqueles dias a salvação para o povo tipificava a entrada na terra, o descanso. Realmente herdar a terra que o Senhor havia prometido. Josué cumpriria então esse papel de ser servo, de ser líder, mas ser servo. E esse papel nós vemos também em Cristo. Quando nós olhamos os escritos de Paulo, ele diz o seguinte: olha, que se ache em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, foi encontrado em figura de servo e se humilhou até a morte de cruz. Assim como a vida de Jesus evidenciava o poder do Pai, a vida de Josué evidenciava o poder de Deus. A salvação não veio de nenhum deles. Não era Moisés o responsável pela libertação, não era Josué o responsável pela conquista, mas era Deus que operava sinais e maravilhas pelo seu povo e continua operando sinais e maravilhas pelo seu povo ainda hoje. Fato visto e fato comprovado quando todas as manhãs nós abrimos os nossos olhos e nós acordamos, porque a maravilhosa graça do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida de Josué, e fazemos esse paralelo com a vida de Jesus, com a figura de Cristo no Novo Testamento, nós também podemos tirar uma aplicação prática para a nossa vida. Naqueles dias o povo precisava entrar em uma terra, o povo precisava de um país, precisava de uma terra de herança, uma possessão, e Josué era o responsável para levar esse povo sob o domínio de Deus. Hoje, meus queridos, sobre nós que somos crentes, sobre cada oficial da igreja, pesa a responsabilidade de deixarmos a nossa zona de conforto, sairmos às portas da nossa igreja e sermos a condução de pessoas até Cristo. Essa é a minha função e essa é a sua função. Mas nós também podemos tirar uma outra aplicação para as nossas vidas. Se naqueles dias o povo precisava de Josué para atravessar o Jordão e chegar a Canaã, hoje o simbolismo de Josué foi trocado, foi substituído por Cristo. Nós não precisamos mais de um mediador humano, porque o próprio Senhor se encarnou e se tornou o vivo e o verdadeiro caminho que nos leva até o Pai. Aleluia! Amém. Cristo se tornou o verdadeiro caminho que nos leva até o Pai.
Mas a providência de Deus se manifesta ainda na consolidação dessa autoridade, no exercício da autoridade. Josué não apenas recebeu essa autoridade, mas ele precisava desenvolver essa autoridade, e o povo reconheceu em Josué a autoridade. Nós precisamos lembrar que o povo de Israel era um povo de dura cerviz. A Bíblia nos fala que era um povo de coração duro e um povo que só obedeceria de fato um homem cuja autoridade fosse reconhecida verdadeiramente como proveniente do Senhor. Josué, sob a direção de Deus, seria o líder, seria o conquistador. Ele recebe o mesmo poder atuante em Moisés, um poder que vem de Deus, e ele exerce esse poder pela graça, pelo poder e para a glória de Deus. E ele se torna, então, o conquistador da terra prometida. Mais uma vez, nós podemos traçar um paralelo da vida de Josué com a figura de Cristo. Josué concederia paz para o povo naqueles dias. O povo sairia de uma disciplina dura do deserto, o povo sairia de uma disciplina, muito provavelmente a única que a maioria daquele povo conheceu, foi estar no deserto, vivendo as durezas do deserto, e eles entrariam em uma terra de descanso. Mas esse descanso era um descanso temporal. O descanso que o povo receberia era um descanso temporal, limitado pelas questões humanas. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele também nos faz atravessar um Jordão. Quando nós olhamos a nossa situação antes da nossa conversão, quando nós olhamos o estado de morte em que nós estávamos, e Ele então, Cristo nos traz para o reino de Deus, nos dá uma nova vida, e Ele então nos conduz para casa. Ele nos conduz para um descanso que é eterno, um descanso que extrapola a temporalidade e transcende ao eterno. Essa é a nossa esperança. Josué naqueles dias daria paz para o povo, sim. Como de fato nós vemos no decorrer do livro de Josué, nós vamos ver que o Senhor cumpriu toda a sua promessa. Ele realmente fez cair sob as mãos dos filhos de Israel todos os povos que habitavam Canaã. Mas aquele descanso era temporário. Cristo nos dá um descanso que é eterno. Mas a providência divina, meus irmãos, é observada ainda nesse texto em um terceiro e último momento, quando Deus manifesta a si mesmo na travessia do Jordão. E eu gostaria de pedir aos irmãos que lessem comigo agora do versículo 14 ao versículo 17. Leiamos todos juntos. Tendo partido o povo A transição do deserto para a terra de Canaã através do Rio Jordão marcaria factualmente a saída da aridez da disciplina do deserto e uma proximidade mais efetiva do domínio da conquista de uma terra que o Senhor havia prometido a Abraão muitos séculos antes, uma terra de fartura, uma terra de descanso. Mas para que isso ocorresse, era necessário ainda transpor uma última barreira. É bem verdade que atravessar o Jordão não significava a posse definitiva da terra, mas era um fato muito importante, porque se no deserto o povo lutou como peregrino, agora em Canaã eles lutariam, eles guerreariam, mas eles estariam em casa. Mas para que eles pudessem atravessar, meus irmãos, era necessário que Deus se manifestasse uma vez mais, que a providência do Senhor se manifestasse. E nós vemos a providência do Senhor se manifestando aqui nesses versículos de duas formas. Primeiro, na operação de sinais e maravilhas.
O Senhor realizou maravilhas ali naquele dia. Ele havia prometido lá no versículo 5, se santifiquem, porque amanhã o meu poder será manifesto no meio de vós. E o povo segue a instrução do Senhor. E nós sabemos como o povo atravessa o Jordão. Agora é interessante nós pensarmos um pouco no aspecto geográfico, porque isso é algo muito importante nesse texto. O Rio Jordão é a principal fonte de água de Israel. A sua nascente está nas encostas do Monte Hermon, a aproximadamente 2.700 metros de altura. Ele então desce, passa por um grande lago e a sua foz então no Mar Morto. Historicamente, o Rio Jordão é um rio de poucas águas. O Rio Jordão tem uma profundidade que varia de 1 a 3 metros e uma largura de 27 a 30 metros. Ele não é necessariamente um rio navegável, mas ele é uma importante barreira natural. O povo precisaria atravessar essa barreira. O povo precisaria cruzar o Rio Jordão. Apesar de ser um rio um tanto extenso, com aproximadamente 250 quilômetros de extensão, era um rio de poucas águas. Mas por que se torna tão importante a análise dos aspectos do Rio Jordão nesses dias? Quando nós voltamos no versículo 15 do capítulo 3, nós vemos que o escritor do livro de Josué guarda um detalhe que tornaria a travessia ainda mais dramática. Ele guarda um detalhe e ele só revela agora, quando o povo está para atravessar. Nos fala o seguinte: o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Meus irmãos, o povo chegou de frente ao Rio Jordão no período da primavera. Havia chuvas tardias nesse período e justamente nessa época as geleiras do Monte Hermon e dos montes que estavam ao norte derretiam e inundavam todo o Vale do Jordão, tornando aquele lugar que é árido em uma região extremamente fértil. E o escritor só nos conta isso agora. O povo atravessaria o Jordão, atravessaria, mas o rio estava cheio. O rio estava muito cheio. Fala que as águas, elas passavam por cima das ribanceiras, transbordavam. Quem já teve a oportunidade de ver um rio transbordando? Já viu o tanto de água? Mas eu te garanto que não era tanta água igual havia no Jordão nesse dia. A palavra do Senhor nos fala que era necessário que o povo estivesse a aproximadamente 2.000 côvados da arca. O povo precisava manter essa distância. Em medidas atuais, o côvado equivale a 44 centímetros. Se você faz a conversão de 44 centímetros para 2.000 côvados, nós temos algo em torno de 880 metros. Os sacerdotes pararam no meio do Jordão. Isso quer dizer que eles estavam a 800 metros das duas margens. O Rio Jordão, um rio de 27 a 30 metros de largura, nos dias da travessia, estava com 1,5 quilômetro de largura. E o Senhor os fez atravessar ali. O Senhor manifesta o seu poder. A providência de Deus se manifesta agora de uma forma diferente e nos mostra uma nuance diferente. Se anteriormente, até as margens do Jordão, o Senhor havia manifestado a sua providência com a concorrência do poder nas suas criaturas, a partir de agora o Senhor então age de forma direta, Ele não utiliza causas secundárias. O que se manifesta ali nas margens do Jordão, quando os sacerdotes tocam os seus pés nas águas e as águas se abrem, é a manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Naquele momento específico da travessia, meus irmãos, a providência de Deus se manifesta de uma forma extraordinária. O Senhor realizou ali um milagre. O Senhor realizou algo que era sobrenatural. Algo que homem nenhum poderia fazer. As águas se amontoaram, os sacerdotes pararam no meio do Jordão e o povo atravessou a pé enxuto. Muito provavelmente aquela nova geração formada no deserto nunca havia visto a manifestação do poder do Senhor dessa forma. E eles viram o Senhor ali realizando prodígios, realizando maravilhas. Os sacerdotes pararam no meio do Jordão para que todo o povo pudesse ver a arca e eles pudessem reconhecer que aquele grande livramento, aquele grande cumprimento da promessa de Deus
se dava unicamente pelo seu próprio poder. Não pelo poder de Josué, não pela força de Josué, não pelos sacerdotes, mas pelo poder de Deus. A Arca da Aliança estava diante do povo, estava visível ao povo e era um referencial de quem o Senhor era, daquilo que o Senhor podia fazer. Manifestação do poder e da providência divina. Quando nós observamos, meus irmãos, essa grande manifestação do Senhor, esse evento sobrenatural, águas sendo partidas e o povo atravessando no meio de um rio que transbordava, nós podemos tirar também uma aplicação para a vida da igreja hoje. O Senhor agiu maravilhosamente pela igreja, pelo seu povo, naqueles dias. Nós podemos crer que em meio às dificuldades, o Senhor também age maravilhosamente por nós. E isso quem fala não é o Tiago, não é o pastor Gil, não é a liderança da igreja, isso quem fala é a palavra do Senhor. Isaías capítulo 64, 4 fala que desde a eternidade não se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém. Você espera no Senhor, meu irmão? Amém. O Senhor é o mesmo ontem, Ele é hoje, eternamente. Assim como Ele agiu pelo povo lá na travessia do Jordão, Ele pode agir hoje, Ele age hoje. Mas a providência de Deus se mostra ainda em um último aspecto, na demonstração da sua fidelidade. Deus demonstra a fidelidade de Deus na travessia do Jordão. A Arca da Aliança estava em evidência mais uma vez. A arca estava exatamente no meio do caminho. Representava ali para aquele povo o Deus que vai à frente, o Deus que age providencialmente, que dirige, que coordena, que organiza todas as coisas para cumprir um propósito que é dele mesmo. A providência de Deus ali, abrindo as águas do Jordão, evidencia, meus irmãos, a fidelidade de Deus. Deus havia empenhado a sua palavra a Abraão. Deus falou, olha, eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou fazer você herdar essa terra. Deus empenhou a sua palavra e Ele cumpriu a sua palavra. Deus mostrou que Ele é fiel a si mesmo. Deus é o mesmo eternamente. Nele não há variação, nele não há sombra de dúvida, nele não há mudança. E se Ele empenha a sua palavra, certamente Ele cumpre. E o povo de Israel pôde perceber aquilo naquele dia. Aquela nova nação formada na aridez do deserto contemplou com seus olhos a fidelidade do Senhor ao cumprir a sua promessa e fazer esse povo entrar na terra que Ele havia prometido sob juramento aos seus pais. Quando nós olhamos, meus irmãos, para essa dinâmica, para esse cumprimento de promessas, nós vemos que Deus Ele cumpre a sua palavra dita a Abraão, de dar-lhe uma terra, mas nós vemos que Ele cumpre também a sua palavra a Josué. Ele cumpre uma promessa feita a Josué, lá no primeiro capítulo do livro de Josué, versículo 6, quando ele fala o seguinte: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Meus irmãos, Deus transforma uma história de escravidão, que era a história do povo de Israel no Egito, em uma história miraculosa de libertação. Todos nós sabemos como se deu a libertação do povo. Mas Deus extrapola o sentido dessa libertação. E Ele transforma uma história de libertação em uma demonstração, em um estandarte da sua fidelidade. Um referencial, um marco que não será esquecido. Um marco que nós nos lembraremos sempre. O Senhor continua, Ele permanece fiel a si mesmo. Naquilo em que o Senhor empenhou a sua palavra, certamente Ele a irá cumprir. Muitos séculos após, concluindo já, meus irmãos, muitos séculos após a conquista da terra prometida, as palavras de Jesus, registradas por João no capítulo 5, versículo 17, foram: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus, por sua providência, mantém toda a sua criação. A nossa vida hoje é mantida por causa da providência do Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite é porque a providência do Senhor se manifestou hoje sobre nós, tal qual se manifestou no dia da travessia do Jordão sobre o povo de Israel. Durante todo o período de peregrinação no deserto, Deus tratou e preparou o povo para a entrada em Canaã. Assim como na libertação da escravidão do Egito e também na condução do povo até a conquista da terra prometida, nós vemos a evidência e a ação providencial do Senhor, dirigindo todas as circunstâncias, dirigindo todas as situações,
Precisamos entender que, por sua providência, Deus age em nosso favor e Ele coordena o universo através das circunstâncias, mas também apesar das circunstâncias. O Senhor não é limitado por circunstância nenhuma. Naqueles dias o povo peregrinou, e isso muito bem pode ser aplicado como um ensino do Senhor. O povo peregrinou naqueles dias e isso serve como exemplo, porque assim como Israel peregrinou no deserto, nós peregrinamos hoje nessa terra. Josué concedeu um descanso temporário para aquele povo. O Senhor, Ele há de nos conceder um descanso que será eterno. O descanso que não vai acabar, um descanso que transcende a nossa experiência terrena. O evento final dessa transição do deserto para a terra prometida foi a travessia do Jordão. Enfatiza a providência de Deus, mas também enfatiza a sua fidelidade no cumprimento das suas promessas, meus queridos. Deus havia empenhado a sua palavra a Abraão, Deus havia empenhado a sua palavra a Moisés, Deus havia empenhado a sua palavra a Josué, e a palavra do Senhor foi cumprida, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, assim como Deus é fiel e verdadeiro. A travessia do Jordão, meus irmãos, evidencia a ação e o governo providencial de Deus, controlando e direcionando todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Naqueles dias, o propósito de Deus era fazer o povo entrar na terra. Nos nossos dias, o propósito de Deus é nos levar para Canaã celestial pela pessoa de Cristo. Uma última aplicação, meus irmãos. Embora esse termo que eu repeti tanto aqui nessa noite, providência, não seja encontrado na Bíblia como uma doutrina, nós podemos crer que a doutrina da providência de Deus é uma doutrina eminentemente escriturística, uma vez que o texto sagrado, a Bíblia, nos revela de Gênesis a Apocalipse Deus e nos revela o seu governo sobre todas as coisas. Quando nós observamos de uma forma mais atenta a história da libertação, a entrada na Terra Prometida, a conquista efetiva da Terra Prometida, nós podemos ver o caráter providencial, o caráter do governo eterno de Deus. E assim como Deus, meus irmãos, agiu por Israel durante todo esse período, Ele continua agindo pelo seu povo ainda hoje. O Senhor continua soberano sobre todas as situações ainda hoje. E Ele continua fiel a si mesmo ainda hoje, de forma que nós podemos então, por isso, reconhecer, ou somos, melhor dizendo, levados a reconhecer a boa mão do Senhor conduzindo as nossas vidas, até mesmo naquelas situações que nos parecem mais adversas. Isso, meus queridos, deve nos motivar então a buscar um relacionamento profundo com esse Deus. Deve nos motivar a buscar de fato uma vida de santificação, para que nós possamos cada vez mais perceber o agir do Senhor pelas nossas vidas. Abaixe sua cabeça, vamos orar uma vez mais. Pai Santo, nós rogamos ao Senhor que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações. Nós rogamos que o Senhor nos dê, Pai, a consciência de que ainda hoje o Senhor trabalha pelo seu povo, Pai. Em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que nesse período de peregrinação nessa terra, que o nosso referencial possa ser Jesus e que um dia, Pai, na glória, nós possamos nos encontrar com o Senhor para o descanso eterno. Abençoe as nossas vidas, Pai, guarda-nos diante de Ti mesmo, é o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.